E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Olá, turma. Minha tela ainda não está projetada, mas eu tenho uma conversa antes de tudo para ter com vocês, para realizar com vocês. A nossa aula de hoje, ela vai acontecer por meio de uma evidência literária. Em outras palavras, nós vamos estudar hoje sobre literatura, tá? Isso é algo bom, mas para que nós possamos estudar literatura hoje, você precisa estar da forma como eu dividi o conteúdo, tá bom? É um esclarecimento importante porque eu comentei tanto para os alunos que estão no modo presencial e você que está no modo online também precisa ter conhecimento disso. Para que você comece a se organizar, para que você estabeleça os dias certos, para que você saiba, hoje eu vou estudar literatura, hoje eu vou estudar gramática, hoje eu vou estudar o guia de estudos e por aí vai. Você sabe que o livro da primeira série do ensino médio, ele foi totalmente reformulado. Isso acontece em várias questões. Primeiramente, por uma questão de nomenclatura. O livro de atividades, ele passa a ser chamado agora de guia de estudos. Em alguns momentos eu vou destacar, abra um livro de atividades, que é uma questão realmente que nós estamos habituados. Mas, se eu disser isto, você já sabe que é o guia de estudos. Uma outra situação é que os livros anteriores da primeira série do ensino médio trabalhavam com 2 capítulos por bimestre. Agora são 3 capítulos por bimestre. Entre outras situações e aspectos que nós vamos observando no decorrer das nossas aulas. Então, a divisão do nosso conteúdo ficou da seguinte maneira: trabalharei sempre no modo online, segunda, terça e quarta, o livro didático. E todas as quintas-feiras eu trabalharei, literatura, tá? Para isso, então, nós vamos, naturalmente, às quintas, usar o livro de literatura. Toda quinta-feira vou deixar então tudo bonitinho, escrito na agenda de vocês, o livro que nós vamos utilizar, o paradidático, porque nós vamos trabalhar com paradidático este bimestre. A priori, nós temos aí como uma escolha poemas selecionados ou poemas escolhidos do Gregório de Matos, mas é algo que eu vou confirmar posteriormente. O que você precisa saber é que nós vamos trabalhar desta forma especificamente. Resumindo, então, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida, tá bom? Você, então, vai perceber que nós vamos trabalhar segunda, terça e quarta os aspectos gramaticais e também dos gêneros textuais, então nós vamos utilizar o livro didático. Às quintas, nós vamos trabalhar então o livro de literatura, porque nós vamos trabalhar literatura. Às sextas, vocês terão redação, mas redação é com o professor Paulo. Excelente, por sinal. E aí, para que você não crie essa confusão, eu estou com vocês em língua portuguesa e o professor Paulo está com vocês em redação. Eu estou com língua portuguesa e literatura e o professor Paulo em redação. Perfeito? Essa era a consideração inicial que eu trouxe hoje para vocês. Eu escolhi justamente o momento da nossa aula inicial, porque assim você já ficaria a par do que está acontecendo. É claro, eu sempre prezo por uma questão de organização, tanto que eu sou uma pessoa extremamente organizada. Então, eu também quero que você se sinta organizado, certo? Para isso, então, vamos
aspectos principais da nossa aula de hoje. Vamos lá? Aqui estamos então. Se vocês observarem, eu peguei o material de vocês, montei em uma espécie de quadro para que possa ficar, vamos colocar aqui a palavra didático, para que possa ficar didático o conteúdo de literatura de vocês. O professor Paulo, ele trabalhou com vocês no primeiro bimestre a diferença entre movimento literário, escola literária e período literário. Embora movimento e escola estejam ali na mesma linha de ideia. Mas você precisa entender que nós temos ali, ou melhor, aqui em literatura, alguns períodos da história que estão intrinsecamente marcados e evidenciados do ponto de vista literário. O que isso quer dizer? Vou falar de uma forma bem mais clara. Alguns tempos ou alguns anos nasceram períodos literários. É claro, se você parar para observar, nós temos a língua como um fator que sempre muda. É um fator ali, nós temos ali aqui no Brasil a língua de uma maneira, em Portugal de uma outra maneira, em alguns países da África, do continente africano, no caso, nós temos ali também a língua portuguesa, mas dita de uma maneira diferente. Então você vai observar que as línguas, elas são volúveis, elas se modificam, elas têm as suas características. É claro que aqui nós estamos falando da língua portuguesa, mas a língua portuguesa falada em solo brasileiro é diferente da língua portuguesa falada em Portugal. Por que que eu digo isso? Porque com a língua nasce também a história. A língua que nós falamos tem toda uma história por trás. A língua falada em Portugal tem também uma história riquíssima por trás. Não que a nossa história não seja rica, mas a de Portugal é porque ali nós temos a fonte para algumas estruturas gramaticais. Quando nós falamos em língua, então se eu pego palavras da língua portuguesa como a palavra vinagre, que é uma palavra extremamente comum hoje em dia. É uma palavra que, se você para e observa, ela aparentemente não tem absolutamente nada de importância. Mas, se você, por um acaso ou por um momento de curiosidade, para e procura qual a história da palavra vinagre, você vai observar que ali antes do século II, no século na verdade, é o século II antes de Cristo, né? Antes do século II antes de Cristo, é porque é muita data aqui na cabecinha, viu? Você vai ter ali, então, como palavra o inum, porque não existia a letra V, e você vai ter, então, acre. O inum significa vinho, e o acre significa azedo. Depois, com o século II depois de Cristo, nós temos ali algumas palavras que elas vão começar a serem aglutinadas. O que significa isso? Elas vão ser unidas e, por meio dessa união, vai ser estabelecida uma nova palavra ou criada uma nova palavra, mas com perda fonética. Antes nós tínhamos o inum e acre. Elas se juntam e nós temos a palavra uinacre. Depois, à medida que o tempo vai passando, elas chegam em vinagre até os dias atuais, que é a palavra que nós conhecemos, vinagre. Mas se você observa, ela traz todo um repertório histórico por trás, em especial as palavras winum e acre. E se você para observar, a literatura é da mesma forma. Quando nós paramos para estudar a literatura, nós vamos compreender alguns aspectos que ficam esquecidos ou que ficam adormecidos. É claro que agora você, como estudante de língua portuguesa, vai ter a oportunidade de conhecer esses aspectos, tanto gramaticais,
tanto linguísticos e principalmente literários, tá bom? Essa é a importância da literatura. Graças à literatura, nós conseguimos, então, entender o que aconteceu naquele determinado tempo em relação à gramática, em relação ao conteúdo artístico e conteúdo literário. Então, aqui no nosso material, eu trago para vocês o seguinte: vamos trabalhar com datas, porque fica de uma forma bem mais didática e de uma forma bem mais pedagógica. Ali em Portugal, quando Portugal ele começa a nascer, nós temos também o nascimento do trovadorismo, algo que foi muito bem pontuado pelo professor Paulo no período passado. Então ele, em algum momento da fala ou em algum momento da linha de raciocínio que ele coloca para vocês, ele deve ter dito o seguinte: gente, neste período que é o trovadorismo não é conhecido como movimento literário. Por quê? Para se ter movimento, é preciso ter grupos que nascem ali naquele espaço, se unem, compactuam da mesma ideia e naturalmente nasce-se um movimento. O trovadorismo, ele não é um movimento por esses e outros motivos. Primeiro, nós temos ali o nascimento de uma nação. Então, se é o nascimento de uma nação, como é que nós vamos, então, entender que neste momento há um movimento se algo, que é o caso de Portugal, está nascendo? Nem tudo ainda, em questão de arte, de literatura, ainda estava totalmente formado ou totalmente amadurecido. Para se ter um movimento, é preciso ter um amadurecimento cultural. Não é que Portugal não tinha cultura, tá? Todos nós temos cultura, todos os países têm cultura, não existe ninguém aculturado. Mas o que é preciso evidenciar é que o trovadorismo nasce junto com Portugal e, por conta deste nascimento, ele ainda é prematuro em relação a outras manifestações que vão suceder o trovadorismo. É ali que nós temos o nascimento, vamos colocar como nascimento do ponto de vista literário. Antes do trovadorismo, não em Portugal, mas em outros lugares, nós tínhamos literatura, claro que tínhamos, mas não do ponto de vista que vai sendo amadurecido e que chega até os dias atuais como um resquício. E aí eu coloco essa palavra até entre aspas, porque resquício não é que seja resto, tá? Muito cuidado com isso. Mas se eu tenho a palavra resquício, isso vai significar, então, que eu tenho na língua atual, que é a língua portuguesa, e na literatura atual, que é a nossa literatura estudada no Brasil, uma herança de outros movimentos literários, de outras línguas que foram faladas, e por aí vai. Tanto que a própria língua portuguesa, ela nasce da língua latina. Nós temos ali no período do trovadorismo o português não como nós conhecemos hoje. Então, se hoje você chama as pessoas de feio ou de feia, nós temos aí um adjetivo com quatro letras, perdão. Mas ali no trovadorismo nós tínhamos a palavra feia não como feia, F-E-I-A. Nós temos a palavra fea, sem o i, tá? Nesse caso, então, nós não temos a formação de um ditongo, que é o encontro consonantal, tá? Esse i, ele nasce com o decorrer dos anos. Então, a época do trovadorismo, a língua que as pessoas falavam era chamada de galego-português. E isso graças ali aos moradores de Galícia, tá? E aí nós temos essa, vou colocar como união, tá? Da língua que era o galego e da língua ali que estava sendo formada, que é a língua portuguesa. É claro que ambas nascem da língua latina, mas a língua portuguesa, ela preserva com muita força a língua latina. Não é apenas a língua portuguesa, ela é um exemplo, mas a própria língua espanhola, ela tem ali
um fator fundamental para o seu amadurecimento. E é claro, para que ela pudesse ser perpassada durante os anos, ela teve que se enriquecer. Vou colocar aqui como se enriquecer, graças aos seus falantes, mas a origem dela está lá na língua latina. Eu até brinco, porque eu digo que a língua portuguesa, ela é uma língua com menos sílabas. A língua espanhola não, já tem mais sílabas. Se você quiser falar a palavra manhã em língua portuguesa, nós temos 2 sílabas. E em língua espanhola, manhã. Mas enfim, isso demonstra uma riqueza da língua. Então, aqui no trovadorismo, nós temos então o galego português. Ah, vale lembrar o seguinte, tá, turma? Nenhum movimento literário, que não é o caso do trovadorismo, tá? Quando se fala em movimento, porque o trovadorismo ele é um período literário. É diferente, tá? Nenhum período, ou nenhum movimento, ou nenhuma escola literária nasce por acaso. É a primeira noção que nós temos que ter. Por quê? Os anos eles vão passando e certas ideias elas vão amadurecendo. Nós estamos falando de uma época que é século XII. No século XII nós não tínhamos internet, nós não tínhamos a divulgação por meio da imprensa ou por meio da mídia, por meio de uma televisão ou por meio de rádio, tá? O que acontece é o seguinte: as pessoas elas começam a divulgar informações cavalgando. É período, então, da Idade Média. Então, para uma informação chegar a um outro determinado lugar, nós tínhamos ali a figura do cavaleiro, que levava também informações e trazia também informações. É claro, galopando ali no seu cavalo. Então, o trovadorismo, como um período literário, não esqueçam, é um período literário. Ele nasce ali em meados de 1198. É claro que tem o livro que vai. O livro não. Eu vou colocar como livro, mas eu vou colocar aqui como obra, tá? Embora a obra seja diferente de livro, porque a obra é uma coletânea de livros. Mas eu vou colocar como obra porque até este momento, este conceito de obra ainda não estava amadurecido. Então aqui nós temos, em média, tá? O nascimento do trovadorismo. E o trovadorismo, ele vai ali, perdura, ele consegue chegar até os anos de 1418, tá? Então veja que ele vai ter ali um bom tempo de existência. Em relação ao trovadorismo, nós temos as figuras das líricas, né? Ou do lirismo, nós tínhamos a lírica amorosa, mas nós também tínhamos a sátira, tá? Então, as trovas, que eram nada mais, nada menos que poemas em forma de canção, eram produções orais. Para isso, então, nós tínhamos 4 tipos de cantigas, tá? E aí nós temos que lembrar que os poemas, eles eram orais. Então, neste caso, nós temos as cantigas. Nós tínhamos a cantiga de amor, a cantiga de amigo, a cantiga de maldizer e a cantiga de escárnio. Naturalmente, aqui eu estou trazendo tudo isso para que você lembre de tudo isso que foi trabalhado no primeiro bimestre. Vai ser importante? Claro, vai ser totalmente importante. Mas para eu chegar aonde eu quero, eu preciso que você lembre pelo menos o conceito de trovadorismo, o conceito de período literário e as características principais deste período especificamente. Tá? E o tempo, é claro, se o trovadorismo ele nasce ali por volta de 1198 e perdura, vai até 1418, significa então que houve anos, houve mesmo, tá? No sentido de existir, e no singular. Houve tempos, houve anos para que tanto Portugal amadurecesse, quanto a produção que era ali, estava nascendo ali em Portugal. Um processo de amadurecimento, certo? Em seguida, quando então chega 1418, o trovadorismo ele começa a perder força.
E aí um outro período literário começa então a ganhar força. Não é que significa que um acabe e o outro comece, mas é porque um vai perdendo força realmente, viu? Nós temos ali, vejamos, tudo evolui, a sociedade evolui, a forma como a sociedade evolui, então, naturalmente, o trovadorismo uma hora teria que cessar. Até porque o trovadorismo, nós tínhamos uma característica principal que era o teocentrismo. Deus no centro de tudo. A Idade Média, pura Idade Média. Já no humanismo, não. As pessoas começam, então, a ler mais, a produzir mais, a entender a forma como a sociedade é dividida, entender que existe medicina do ponto de vista que vai ajudar o ser humano em algo, tá? Eu coloco essa questão da medicina, mas não com a medicina que nós conhecemos hoje, tá bom? Mas é porque nós temos aí nesse período a relação da arte com as ciências, tá? Por quê? Porque o humanismo que naturalmente está dentro do Renascimento, eu vou colocar dentro do Renascimento, porque quando o humanismo nasce, o Renascimento nasce também. E aí, com isso, nós temos aí um adeus à Idade Média. Tchau, Idade Média, porque agora eu vou fazer as pessoas começarem a valorizar ou entender a valorização do ser humano. Entra o humanismo como um resgate dos valores greco-romanos, tá? E aqui, então, as pessoas começam a ler mais e mais a cultura grega. E aí, olha só o salto que eles dão. Eles estão aqui em 1418 e eles resgatam, olha só o que eles resgatam, o estilo clássico, tá? Eles fazem uma retomada ao passado e nem consideram o trovadorismo como assim, com grau de importância. Então eles voltam para as produções que eram feitas bem antes de Cristo, lá pelo século 9 antes de Cristo, com Homero, a característica do paganismo, o não cristão, eles também consideram a invasão romana, tá bom? E isso tudo como um resgate de valores greco-romanos. Sabe, é como se eles tomassem um banho na alma. Por quê? Tanto os romanos quanto os gregos, eles eram extremamente inteligentes. O próprio teatro nasce na Grécia. E aqui há um resgate justamente disso. A questão voltada à arquitetura, tudo isso é um resgate. Se os gregos eram inteligentes e eles falavam, por exemplo, sobre aspectos da natureza de uma forma muito pontual e, é claro, muito fora do cânone, tá? E cânone significa padrão. Então, é aqui que ele vai evidenciar. Na verdade, as pessoas, os poetas em especial, ou melhor, os escritores deste tempo. Eles vão então resgatar tudo isso, certo? Eu coloco escritores, mas precisamos pensar o seguinte, que aqui no humanismo é século XV, então ali, 1418, século XV, mas as produções escritas ainda continuam em processo de amadurecimento. O humanismo, então, ele vai ter uma característica principal, que é o antropocentrismo. E o humanismo, que é um período literário, ele vai de 1418 a 1527. Depois, então, chega o classicismo. O mais assim interessante é que o classicismo, como posso colocar, ele não é que ele deixa o humanismo de lado, não, ele não faz isso. Ele enaltece o humanismo, tá? Que é também um período literário. Vejam que o trovadorismo ele fica bem, bem lá atrás, né? As pessoas parecem que não dão muita importância para o trovadorismo. Mas é aqui no classicismo que nós temos ali o conceito de soneto, tá?
E é claro, nós vamos ter aqui a figura de Camões com os Lusíadas. O mais interessante sobre tudo isso, o classicismo traz o conceito do que seja clássico. E esse conceito ele é bastante discutido. Por que clássico? Vamos observar o seguinte: se acontece algo na uma partida de futebol, por exemplo, tem sempre as Copas, né? As Copas do Mundo. E se tem um gol que esse determinado jogador faz e o mundo inteiro para apreciar esse gol se torna clássico. Então, vamos resgatar essa mesma ideia para cá. Século XVI, e o conceito de clássico é justamente esse. Quando as pessoas começam a, vou colocar entre aspas, devorar mais aquele conteúdo, entender mais as características daquele período, então alguma coisa aí ela vai sendo evidenciada com mais atenção. As pessoas começam a produzir mais, a consumir mais leitura, e aí nasce o conceito do que seja clássico, tá bom? Embora o conceito inicial de clássico tenha a ver com a burguesia, mas enfim. Então, este período ele vai de 1527 a 1580. Aí nós temos aqui Sá de Miranda volta da Itália, instaurando a medida nova decassílabos. Se você, inclusive, lembrar disso, você também vai lembrar que o poema porque assim, os Lusíadas ele é todo estruturado em forma de poema. Ele tem uma estrutura que é medida nova, tá? Que é justamente em decassílabos. Ok? Por fim, então, depois que o classicismo ele vai até 1580, então de 1580 a 1756 nasce então o barroco, tá? Mas espera aí que tem uma informação importante. Aqui o que eu estou dizendo em relação a Portugal. Por quê? Até aqui no classicismo, 1527 a 1580, o Brasil ele já tinha sido eu vou colocar entre aspas descoberto, tá? Porque foi um processo de invasão, então não tem como ser descoberto. Mas nós não tínhamos aqui uma literatura totalmente brasileira. Prestem só atenção. O humanismo ele vai de 1418 a 1527. 1527, o Brasil ele não foi, entre aspas, descoberto em 1500. Então, aqui, enquanto estava ocorrendo o humanismo em Portugal, no Brasil, os portugueses eles já estavam aqui em solo brasileiro, que ainda não tinha nome de Brasil, tá? Eles já estavam aqui neste solo e, percebam, eles já tinham tido contato com os indígenas. Então, enquanto estava acontecendo a invasão aqui onde nós vivemos, lá em Portugal estava acontecendo o humanismo, tá bom? Percebam que isso vai ser importante para o barroco, já que o barroco tem, se aqui estava acontecendo a invasão dos portugueses, os portugueses, muito espertos, trouxeram nada mais, nada menos os jesuítas para que então uma nova religião fosse fundada para os bárbaros que aqui viviam. Bárbaros na visão dos portugueses, tá? Os portugueses, eles praticamente chamaram os indígenas de aculturados. E aí volto para um conceito que eu falei no início da nossa aula. Não existe ninguém aculturado. Os indígenas tinham uma cultura, mas era uma cultura diferente. Era e ainda continua sendo uma cultura diferente em relação à cultura europeia. Certo? Mas aí eu vou deixar isso então para a nossa próxima aula. Olha, hoje a nossa conversa deu o que falar, viu? Eu consegui fazer uma breve retomada de todo esse conceito, da questão do período ali literário de Portugal. É claro que na nossa próxima aula eu vou dar continuidade, eu vou comentar sobre o quinhentismo, porque aqui eu falei sobre o trovadorismo, humanismo, classicismo. Comentei bem breve, eu acho que não deu nem um minuto sobre o barroco, mas teve um motivo, viu? Porque depois do classicismo, ou melhor, depois do humanismo, entre humanismo e classicismo, pronto, melhorou. Está acontecendo aqui em solo brasileiro o quinhentismo.
e eu vou resgatar nas próximas aulas o conceito de quinhentismo, a importância do quinhentismo, para que assim possamos chegar, então, ao barroco, em especial o barroco brasileiro, tá bom? O barroco, ele já acontece em Portugal. Veja que ele acontece em Portugal ali por volta de 1580 a 1756. Volto a dizer, em Portugal, porque no Brasil, só depois de 1601, tá bom? Perfeito, então. Espero que vocês tenham apreciado o nosso estudo de hoje. Aguardarei vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser. E assim, bons estudos. Dúvidas, mandem mensagem no privado. Tá bom? Aproveitem, esse conteúdo ele é extremamente interessante. Até breve. Tchau, tchau.